Pessoal, terceira parte de associação de informações. Questão 11 na tela. Essa questão é um pouco diferente. Por que ela é um pouco diferente? Porque ela vem no final colocando uma condicional C, então. O que eu tenho que fazer nesse caso aqui? Veja, quando você ler em cima aqui o enunciado, vamos ler o enunciado primeiro, para você entender. Um determinado dia, em um aeroporto, né, os aviões A, B, C, D e E estavam esperando o momento da decolagem, que por más condições de tempo iriam começar às 10 horas naquele dia. Ficou determinado que cada voo ocorreria 5 minutos após o anterior. A decolaria após C e E decolaria 5 minutos antes de B. Aqui, quando você vai fazer essas informações aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Eu coloquei o quadrinho aqui em cima para essas premissas aqui, ó, A decolaria após C. Se A decola após o C, então vai ter o que? O C, depois vem o A. Então por isso que aqui não tem sentido entrar o A, certo? E o C não tem sentido entrar aqui porque depois teria que vir o A, ok? Mesma coisa ocorre aqui, ó. E decolaria 5 minutos antes de B. Então E, ele vem antes de B. Se ele vem antes de B, então o B não pode estar aqui. E o E, na verdade aqui embaixo, né? Esse daqui, ó. E o E, ele decolaria 5 minutos antes de B. 5 minutos antes de B. Se ele é antes de B, então o que acontece? Vai ter este e vai ter o B. Então essa situação aqui, pode ter o E aqui, pode ter o E aqui atrás aqui, não pode, certo? Porque depois dele vem o B, beleza? Veja, acabaram as informações. Dá para resolver? Não dá. Aí eu vou lá na conclusão e vejo CD decolar após A e antes de B. Então eu pego essa primeira parte e ajudo na construção. Quando eu coloco essa primeira parte e ajudo na construção, depois eu analiso se isso aqui foi atendido, ok? Esse é o pulo do gato dessa questão. Então vamos lá. Essa tabela não vai nos adiantar muito. Então vamos pegar, colocar aqui agora. Vamos colocar aqui agora as informações. O que acontece? Não, aqui embaixo. A decola após C. Então aqui vai ter um C. E para cá vai ter um A. Não sei se tem alguma coisa no meio. E decola 5 minutos antes de B. Então vai ter algum momento, vai ter o que? O B. E o E vai ser antes. Só que ele pode estar aqui ou pode ele estar pra cá. Só que 1, 2, 3, 4. Tá faltando quem? A, o B, C. Tá faltando o D. Só que agora tem aqui, ó. CD decola após A. Então D vai decolar após A. Pode ser de alguma casa pra cá. E antes de B. Olha, veio antes de B. E o E ali, ó. E decola 5 minutos antes de B, ó. Então ele tem imediatamente antes veio esse aqui. Então fechou certinho. Então fechou certinho. A nossa única opção seria essa aqui. C-A-D-E-B. Ok? Então ele vai dizer assim, então E. Agora vamos analisar essa parte aqui. Decolará após C. E decola após C. Sim, primeiro vem C lá, ó, e depois vem E. Então tá correto? Tá correto.
Questão 12. Mesma situação, gente. Então vai ter um C condicional. Vou pegar a primeira parte dele também aqui. Então vamos lá. O enunciado diz que tem o que? Paulo, Mauro e Arnaldo estão embarcando em um voo para Londres. Então agora eu consigo utilizar a tabela. Os números de poltronas são C2, 3 e 4. Estão aqui em cima. A idade de um deles é 35, está aqui em cima. E a do outro é de 22 anos, está aqui em cima. E o 33? Não trouxe, mas foi o tal do pulo do gato. Que eu fui lá na afirmação e diz que se a soma das idades dos 3 passageiros for 90 anos, então eu peguei lá o que faltava para 90 anos, 33. Agora eu vou preencher a tabela. Então vamos lá. Então este já usei, a idade de um deles é 35, o outro 22 também já usei. Paulo é o mais velho dos 3, então vou lá em Paulo. Paulo tem 35, então ele não tem 33, ele não tem 22. E sua poltrona não é C4, então não é C4. A poltrona C3, que é essa daqui, ela pertence à idade intermediária, que é quem? É a 33 ali, ok? Tá aqui ele também. E o último, a idade de Arnaldo não é 22 anos. Arnaldo não tem 22 anos. Eu vejo aqui 22 e risco. Olha, se não tem Paulo 22 e não tem Arnaldo 22, quem tem 22 é Mauro. Então Mauro tem 22, ele não pode ter 33, não pode ter 35. 33 só pode ter agora quem? Arnaldo. Então Arnaldo vem aqui. Só que tem um link aqui, ó. Quem tem 33 sentou na C3. Quem senta na C3 não senta na C2, não senta na C4. Aqui, ó, C4 sobrou para Mauro quem? Apenas C4. C4, se ele sentou na C4, ele não senta na C3, ele não senta na C2. E aqui em cima, Paulo, C2, e aqui X. E aqui X. Fechou? Fechou, agora é só olhar a questão. Então a poltrona C3 será de Arnaldo. Vamos lá. C3 de quem? Arnaldo. Correto. E Mauro será o mais jovem dos 3 passageiros. Vamos lá no Mauro. Mais jovem vai estar com 22 anos. Ele tem 22 anos. Ok também. Então a questão está correta. Questão 13. A questão 13 ele vai trazer a continuidade da questão 11. Que era lá. Era K. Deb. Essa aqui era a ordem de partida dos voos, ok? Mas eu não vou precisar de usar essa ordem de partida. Vamos lá ver. Veja que os voos eles começam às 10 horas e eles saem de 5 em 5 minutos, decolam, certo? De cada 5 minutos. Então a decolagem de 5 minutos. Então o que vai acontecer? Então se ele começa às 10, então vai ter às 10 horas, às 10h05, 05, às 10h15 e assim por diante, beleza? Agora aqui embaixo ele fala se é às 10h12 os aviões A e D já estiverem voando, ó, A e D já estiverem voando, então a próxima decolagem, que vai ser às 10h15, marcada para as 10h15, será o avião C. Aqui seria quem? O avião E. O avião C está aqui, ele já decolou. Agora, como que eu verificaria isso aqui no comando da questão? Se eu olhasse, a gente já resolveu a questão. Por isso que eu estou fazendo isso aqui. Na questão 11, se você não olhou, dá uma olhada lá. Mas veja, aqui ó, ficou determinado que cada voo ocorreria 5 minutos após o anterior. Então de 5 em 5, ok? E que A decolaria quem? Após quem? Após C.
E aqui embaixo ele diz que se A e D já estiverem voando, ele veio, e o A veio o que? Depois de C. Então teve o C, depois teve quem? Depois teve o A. Então o C vai sair aqui de novo? Negativo. Então a próxima decolagem marcada será o C? Não poderia ser o C, porque o A ele saiu depois do C e não antes do C. Então a questão está errada. Questão 14. Uma empresa bancária selecionou 2 dos seus instrutores para treinamento de quem? De 3 estagiários por 3 dias. Em cada dia apenas um instrutor participou do treinamento de quantos estagiários? De 2. E a cada estagiário foi treinado em 2 dias. As escalas nos 3 dias foram: primeiro dia Ana, Carlos e Helena. Então aqui eu vou ter o que? Um instrutor mais 2 estagiários. Segundo dia vai ter mais um instrutor mais 2 estagiários. E no terceiro dia a mesma coisa, um instrutor mais 2 estagiários. Ok? Que mais? Tudo que está escrito aqui em cima a gente tem que olhar. Apenas um instrutor participou do treinamento de 2 estagiários e cada estagiário foi treinado em 2 dias. Então aqui pode ter o que? Um estagiário, por exemplo, um estagiário A aqui, vamos supor, e ele pode estar aqui, mas ele não pode estar aqui, ele pode ter no máximo 2 dias, ok? Então ele pode estar intercalando nesses 3 dias, mas apenas 2 dias. Vamos lá. E ele diz que um dos instrutores era mulher. Perfeito. Então tá aqui. Eu não vou precisar da tabela nesse caso aqui. Então eu vou olhar aqui, ó. Primeiro dia eu tenho. Então vamos lembrar aqui uma situação importante, que é o que? O estagiário vai ter o que? Ele vai ter um treinamento de quanto tempo? De 2 dias. Então o primeiro passo, eu vou identificar se eu acho um instrutor nos dias ali. Por quê? Como que eu acho um instrutor? Ele deve ter o que? Um dia. Se ele participou só de um dia, ele não vai ser estagiário, ok? Então essa é a primeiro pulo do gato que eu tenho que fazer aí. Isso é uma receita de bolo. Cai uma questão igual essa aqui, vai ser igualzinho para você resolver. Então não se apavore. Você precisa fazer o que? Treiná-la. Então você faz uma vez, não entendeu, vê o que eu estou explicando, dá uma olhada novamente, para o vídeo, tenta fazer, repete no outro dia, repete mais uns 2, 3 dias, aí você vai entender, e aí depois disso fica na massa de sangue, beleza, agora você faz sozinho. Veja, então ó, Ana está aqui um dia, Ana está aqui 2 dias, Carlos está aqui um dia, Carlos está aqui 2 dias, Helena está aqui um dia, Helena está aqui 2 dias. Então veja, podem ser candidatos a estagiário esse pessoal aqui. Lúcia está aqui, Lúcia está aqui. Então Márcio está só aqui. Então Márcio é o que? Márcio é um instrutor, ok? Se Márcio é instrutor, por consequência, só tem um instrutor por dia. Olha lá, apenas um instrutor por dia. Então Helena e Lúcia estagiário. Então vou lá em Helena estagiário e em Lúcia estagiária. Agora sobraram quem? Ana e Carlos. Ana e Carlos. Agora vai ser Ana ou Carlos, vai ser instrutor e outro vai ser estagiário.
Mas aí ele diz assim, no comando da questão lá, considerando que um dos instrutores era mulher. Um é homem, e aqui então quem é o outro instrutor? Ana. Então um dos instrutores era mulher, então Ana aqui nesse caso é instrutor, Carlos é estagiário. Aqui embaixo estagiário Carlos, Ana ela é instrutora. Perfeito? Perfeito? Perfeito. Então agora o comando da questão diz que Carlos era estagiário. Carlos era estagiário. Carlos estagiário. Carlos estagiário. Correto, portanto, a questão. Questão última. Novamente, ele vai falar do mesmo comando aí que a gente acabou de fazer. As escalas nos 3 dias foram: primeiro dia Ana, Carlos, Helena, depois Helena, Lúcia e Márcio, depois Ana, Carlos e Lúcia. E aí eu vou colocar o que? Novamente, então eu já achei, antecipando. Se você está vindo direto na questão não entender, vai na questão 14, certo? 14. Então aqui eu achei que era instrutor, aqui estagiário, aqui estagiário, porque Márcio está apenas um dia. Aqui então, se Helena é estagiária lá embaixo, é aqui em cima, e aqui Lúcia estagiário também. E aqui considerando que um dos instrutores era mulher, se aqui um dos instrutores é homem, então aqui em cima, quem vai ser o instrutor dos dois? Ana. Então aqui estagiário e aqui Ana é instrutora. E aí ele diz assim, um estagiário era Lúcia ou Márcio. Lúcia ou Márcio. Márcio está dizendo que é instrutor, então ou é um ou é outro. Isso daqui é excludente, certo? Então isso aqui, ó, um pensamento é que eu resolvi a questão, você não pode errar agora. Então ou Márcio é instrutor ou Lúcia. Então nesse caso está certo? Está certo. Um ou outro é o que? No caso que é estagiário, né? Então um estagiário era Lúcia ou Márcio. Se Lúcia era estagiário, Márcio era instrutor. Se fosse inverso, se aqui fosse instrutor, aqui seria estagiário. Mas como aqui na comando da questão a gente viu ali em cima, a resposta não é isso. Então aqui o Lúcia foi estagiário e o Márcio foi instrutor. Então dizer que dentre eles o que ele está dizendo aqui, ó, é isso que eu vou falar agora. Entre Lúcia e Márcio existe um estagiário. Correto? Correto. Quem é o estagiário no caso aí? No caso uma estagiária, Lúcia. Então um estagiário era Lúcia ou Márcio. Tá correto? Tá correto. Ou Lúcia ou Márcio, no caso Lúcia. Então a questão correta, é mais interpretação. Perfeito? Povo, seria isso. Vamos para a última bateria de questões relacionadas a esse assunto. Um abraço e até aguardo no próximo vídeo.